Olá! Sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, passando para compartilhar com vocês um pouco mais do conhecimento teológico, agora em mais um tema do Enquetes Teológicas. O Enquetes Teológicas discutiu neste sábado, das 9 da manhã às 4 da tarde, o tema Corpus Veterotestamentário e as questões em torno do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4. Foi muita interatividade, muitos professores que fazem parte ali do grupo interagiram dentro de uma perspectiva da teologia do Novo Testamento. Foi muito bom. Inclusive eu fiz as minhas citações, os meus apontamentos, e aqui no canal nós temos a playlist do Enquetes Teológicas com FTLB, onde nós fazemos o apontamento da nossa fala e trazemos mais conteúdo, deixando um pouco mais claro o nosso posicionamento teológico a respeito de cada enquete teológica. Então, vamos estar interagindo com vocês com o tema deste sábado. Vale a pena dizer, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal nesse momento, dê um like, ative o sininho para você acompanhar todas as notificações. E aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, da modalidade presencial ou à distância, um grande abraço a todos vocês. Todos vocês que são já inscritos no canal, os membros do Enquetes Teológicas com FTLB e todos aqueles que nos seguem por intermédio do grupo de Facebook da FTLB, da fanpage da FTLB, assim como do Instagram da FTLB, um grande abraço a todos vocês. Tem sido muito bom essa interatividade, esse saber, essa construção e esse diálogo do conhecimento teológico acadêmico. Vale a pena dizer que nossa faculdade de teologia fará em fevereiro de 2021 14 anos, trabalhando com teologia acadêmica, ecumênica e interdenominacional. Para aqueles que querem saber mais dos nossos cursos, segue o nosso contato 11 970 98 42 32. 11 970 98 42 32. Agora vamos iniciar. Pegue a sua Bíblia, vamos fazer uma leitura. Eu vou utilizar aqui a Bíblia de Jerusalém para fazer esta leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3 e 4, que diz: transmitindo-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Bem, aqui nós já temos várias coisas para interagirmos, coisas que não são tão simples, não são tão fáceis de discutir. Pois bem, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é a respeito da cidade de Corinto. A cidade de Corinto. Não será possível falarmos muito do contexto histórico, político, social para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos partir do ano 146 a.C., quando a cidade de Corinto foi destruída, e a mesma foi reconstruída no ano 44 a.C. por César. Depois disso, ela se torna uma província, uma dominação romana. Nesse aspecto, eu quero citar um biblista neotestamentário que tem uma grande importância, que é o Udo Schnelli. Udo Schnelli menciona que foi no ano 50 depois de Cristo que o apóstolo Paulo desenvolveu um trabalho missionário na localidade de Corinto. Isso é muito interessante se discutir, porque a partir do momento que o cristianismo chega em Corinto, nós estamos falando de uma localidade onde alcançou
gregos, helênicos e judeus. Então, esses judeus tinham uma perspectiva religiosa androcêntrica sinagogal e os helênicos tinham uma perspectiva religiosa feminista templária, porque Javé era a divindade dos judeus, de Corinto, dos cultos sinagogais. Afrodite era a divindade do templo de Afrodite entre propriamente os seus adoradores. O ofício religioso nas sinagogas é masculino e androcêntrico. O ofício religioso no templo de Afrodite é plural, masculino e feminino. No entanto, a Afrodite tem 1000 sacerdotisas mulheres. Logo, o cristianismo chegaria nessa localidade e seria muito difícil barrar a atuação ministerial de mulheres, visto que a religião anterior enfatizava as mulheres como parte do culto e também do trabalho cultico. Ou seja, as mulheres em Corinto, na religião de Afrodite, não eram mulheres que deveriam ficar caladas participando, eram mulheres que tinham atividade cultica, diferente propriamente das mulheres na sinagoga, que tinham aquele costume judaico das mulheres interagirem menos. Então, estamos falando de um cristianismo que iniciaria em uma localidade onde todos eram acostumados a contemplar e ver a atividade feminina ministerial das mulheres. E assim nasceria esse cristianismo em Corinto, fazendo uma alusão a Atos capítulo 18, um período que Paulo ficou 1 ano e meio desenvolvendo um trabalho missionário com Priscila e Áquila. Vale a pena destacar que em Atos capítulo 18, Priscila e Áquila, coisa um pouco diferente. O nome da mulher vem primeiro, isso talvez porque ela tinha uma atuação ministerial possivelmente mais abrangente do que Priscila, mas enfim, o redator destaca o nome de Priscila primeiro do que o nome de Áquila. Isso vale a pena ressaltar, destacar e discutir. No entanto, eu vou fazer aqui uma rápida leitura do texto em grego, 1 Coríntios, capítulo de número 15, o versículo de número 3, porque tem algumas coisas que nos chamam a atenção, ok? Então, a partir do verso 3, paredoka gar rimis em protóis, ou seja, transmitir, pois, primeiro, né? Transmitir primeiro, protóis, transmitir primeiro a voz. O que ele transmitiu primeiro a os destinatários? Ele transmitiu hot Christos apetanen hyperton hamartion rimon katatas grafas. Ou seja, ele transmite primeiro, propriamente, que Jesus, ele morre. Ou seja, ele transmite primeiro que o Cristo, ele morre pelos nossos pecados. Ele quer dizer, propriamente, que está direcionando primeiro à comunidade cristã de Corinto um aspecto muito importante, que o Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo aí que vem a questão, grafas, em grego, segundo as escrituras. Que escrituras? Qual escritura ele está falando? Que o Cristo morreu pelos nossos pecados. Hoti Christos apetanen. Então, que o Cristo morreu, hiperton hamartion, pelos nossos pecados, katatas grafas, segundo a grafas, segundo as escrituras. De qual escritura ele está falando?
Bem, é interessante ressaltar que no período neotestamentário a escritura que mais circulava era a Septuaginta, que seria a primeira tradução do Antigo Testamento. Os evangelhos nessa época aí do ano 50 depois de Cristo não foram produzidos. Nem o evangelho de Marcos, que sugere-se que foi o primeiro. O evangelho de Marcos estaria entre o ano 55 depois de Cristo e aí viria os demais evangelhos representando a comunidade matiana e a comunidade lucana. Será que nós teríamos então a possibilidade de resgatar essas escrituras a partir da ideia da fonte Q? No entanto, a fonte Q entende-se que seria uma fonte que ressalta a comunidade cristã jesuânica, uma comunidade proto-cristã, vamos assim dizer, que seriam aqueles seguidores de Jesus galileus que trabalhariam numa perspectiva do Jesus histórico e não em todo aquele trabalho do Cristo ressurreto, Cristo da fé. Logo, teria uma grande dificuldade de estarmos pensando nessas escrituras como a fonte Q, porque logo no versículo abaixo, o apóstolo Paulo ele vai destacar morto e ressuscitado. E essa linguagem do ressuscitado não é uma linguagem da fonte Q, que é uma linguagem mais dos ensinamentos, sermões do monte, algumas parábolas, ditos narrativos dos ensinamentos de Jesus, e não propriamente os aspectos da morte e da ressurreição. Grande parte dos estudiosos vão sugerir que isso estará falando então do texto de Isaías. Eu vou fazer aqui uma leitura na Bíblia TEB. Então essas escrituras seria o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 10, que diz: o Senhor quis triturá-lo pelo sofrimento, se estabeleceres sua vida em sacrifício de reparação. Ele verá uma descendência, prolongará os seus dias e o beneplácito do Senhor terá êxito. Ou seja, Isaías 53, que vocês já conhecem, fala ali da atividade do servo sofredor. Inclusive, nós vamos ter outras passagens dos evangelhos que vão tentar fazer uma alusão à figura de Jesus com profecias isaiânicas. No entanto, Isaías 53 e o sofrimento daquele servo não se refere a Jesus. Isaías 53 seria a segunda parte do livro de Isaías, na verdade chamado de Deutero-Isaías. Ou seja, do capítulo 40 ao capítulo 55, estamos falando do discípulo do primeiro Isaías, um profeta que trabalhou no ano 540 a.C., poucos anos antes da Babilônia ser tomada pela supremacia persa, liderada pelo rei Ciro, rei Aquemênida, no ano 539 a.C. O Deutero-Isaías ele está como essa comunidade de exilados poucos anos antes de Ciro vir tomar a Babilônia e alguns anos depois baixar um decreto permitindo que os judeus exilados retornem para Jerusalém. Estes serão os repatriados judaítas que trabalharão na reconstrução do templo e na reconstrução dos muros. Logo, Isaías 53 fala de uma metáfora, um cântico ao servo sofredor. Quem é o servo sofredor? É uma metáfora para se referir a Israel que está exilada. É uma linguagem poética, uma metáfora, um cântico que se refere ao servo sofredor, que alude Israel exilada no exílio babilônico. E aí você vai ter depois os oráculos de esperança e salvação, os oráculos soteriológicos deutero-isaiânicos, que vai se referir ao salvamento dessa Israel. E o que é salvar Israel? Salvar Israel é tirá-la do cativeiro babilônico e redirecioná-la à sua terra, que seria Jerusalém, para o trabalho das atividades culticas e tudo mais.
Então vamos continuar no verso de número 4, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 4. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Então esse termo tudo bem. Foi sepultado retrata a teologia do Jesus histórico, que foi um personagem real, que foi um judeu, um rabino. Vale a pena dizer que Jesus não era cristão, ou em uma linguagem do evangelicalismo brasileiro. Jesus não era evangélico, Jesus não era crente, Jesus não era cristão, Jesus era um judeu. Nesse aspecto, ele seria o Jesus histórico, foi morto pelo Império Romano, sendo um rabino judeu. Tudo bem, um mestre do judaísmo do período neotestamentário. Morreu, Jesus histórico morreu. Agora, a questão desse Jesus histórico ressuscitar é uma outra questão. Isso é trabalhado no aspecto da construção das narrativas do Cristo da fé e como algumas comunidades cristãs, principalmente do 2º ao 3º século depois de Cristo, vão trabalhar as suas análises cristológicas em cima da figura do Jesus histórico. Então vai ter várias narrativas e vários Jesus, ou seja, várias interpretações cristológicas na figura do Jesus histórico a partir de várias interpretações a respeito de Jesus ou do Cristo, numa perspectiva divina, semidivina, humana e vários aspectos plurais que nós vamos estar compartilhando no decorrer da caminhada aqui no canal e nos nossos trabalhos, da enquete teológica e outros, porque nós temos o Jesus nas literaturas sinóticas, Jesus na literatura joanina, Jesus nas comunidades gnósticas, proto-gnósticas, então nós temos uma pluralidade de pensamento. Nessa perspectiva, Paulo menciona a ressurreição do Jesus histórico, ou melhor dizendo, ele menciona que esse Jesus ele morreu como mártir. Agora, a parte do ressuscitou segundo as Escrituras, ou seja, o verso de número 4, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Quais Escrituras? Entende-se que o Paulo ele está tentando fazer uma releitura de aspectos de textos isolados, principalmente de Isaías 53, para vincular na figura do Jesus histórico para construir a identidade do Cristo da fé, que seria o Cristo ressuscitado, ressurreto. Agora, citar as Escrituras quais? A profecia do Messias que morre e ressuscita não é veterotestamentária. O conceito messiânico do Antigo Testamento, canônico, é um conceito messiânico político. Aí vale a pena ressaltar que a terminologia Cristo, ou em grego Christos, o Cristo, significa ungido, que por sua vez vem do hebraico Hamashiach, o Messias. Logo, o Messias, que significa o ungido, ou Christos em grego, que também é o ungido, constrói a teologia messiânica que vai trabalhar aspectos do Messias político e do Messias numa perspectiva pré-exílica, isaiânica, deutero-isaiânica. Então, tem muita coisa para se falar propriamente da tradição messiânica pré-exílica, exílica, pós-exílica e intertestamentária. É tema para outro vídeo. Só que em todas essas tradições messiânicas não há uma tradição messiânica onde o Messias morre e ressuscita. Logo, não dá para citar as Escrituras do Antigo Testamento para defender a ressurreição. Porque a ressurreição é uma teologia do cristianismo do primeiro século para construir a figura do Cristo ou do Cristo da fé.
o Cristo que ressuscita, o Cristo que será o ícone das comunidades cristãs petrinas, tradicionalistas, ou das comunidades cristãs gnósticas. E aí vai ter uma história desse Cristo até o chamado Concílio Niceno-Constantipoloniano de 325, quando Constantino assume e lidera esse concílio com 318 bispos para estabelecer uma linha cristológica, onde Jesus ele é consubstancial com o Pai. Logo, ele é Deus na mesma essência do Pai. Para finalizarmos, então, quando o apóstolo Paulo ele cita segundo as Escrituras, ele tenta fazer uma releitura pessoal vinculando o Antigo Testamento com o Novo. Mas tem um problema, o Antigo Testamento não defende que o Messias vai morrer e ressuscitar no terceiro dia. Não dá para citar nenhum dos 39 livros do Antigo Testamento canônicos para defender que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ah, então eu vou deixar de crer nisso. Bem, aí é uma coisa muito particular sua. O que eu quero dizer é que no cristianismo de origem, algumas comunidades cristãs trabalharam a cristologia do Cristo ressurreto. Logo, algumas comunidades cristãs trabalharam a perspectiva do Jesus histórico que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E aí você vai ter o nascimento da cristologia que estabelece o Cristo da fé, que vai ter várias perspectivas cristológicas e soteriológicas por trás da figura do Cristo da fé. Concluindo então este vídeo, muito interativo, bastante coisa para se trabalhar e se discutir. Então, vamos encerrar por aqui. Que o Eterno te abençoe com toda sorte de bênção. Shalom e Lehitraot. Não se esqueça, dúvidas, comentários, façam aqui e querem perguntar um pouco mais, entre em contato pelo fone que eu já passei para vocês. Shalom, Lehitraot.